Hoje é o Dia Mundial da Superdotação. Eu comecei o programa falando um pouquinho sobre isso, né? Que muitas vezes essas crianças, essas pessoas superdotadas têm grandes dificuldades, né, de lidar com a sociedade e até mesmo os familiares. Mas tem uma pessoa que é muito mais especialista nessa área e pode conversar com a gente um tempão. E ele me faz companhia agora no programa, que é o Dan. Mais uma vez, boa tarde, Dan, tudo bem com você? Boa tarde, Thiago, tudo bem? Então tá joia, seja bem-vindo mais uma vez. Dan, primeiro de tudo, a gente precisa entender qual que é a diferença entre uma criança superdotada ou uma criança com altas habilidades. Tem diferença? Na verdade, Thiago, na nossa legislação não existe diferenciação. Para efeito jurídico, a gente está falando da mesma coisa. Crianças com altas habilidades ou superdotação, ou adultos ou jovens, estão falando daquelas pessoas que têm habilidades acima da média em alguma área do conhecimento humano. Tá? Não existe diferença no Brasil. E aí eu te pergunto o seguinte, Dan, como é que a gente pode identificar essas pessoas, né? A gente vai falar especificamente, eu acho que de criança, de um modo geral, porque talvez os pais vão olhar e vão se identificar mais, os avós e tudo mais. Mas o que tem de característica nessas pessoas que as tornam com superdotação? Na verdade, essas crianças elas têm características de aprendizagem acima da média, são precoces. Geralmente, o nosso desenvolvimento ele é padrão, né? Tem os marcos, você começa a andar com tantos meses, falar com tantos meses, escrever com tantos meses. As crianças superdotadas elas vão antecipar algumas dessas habilidades, interesse por leitura muito cedo, ali por volta dos 2, 3 anos, escrita, interesse por matemática, conhecimentos gerais específico, ou seja, são aquelas crianças que têm interesse por temas muito em comum à faixa etária. Enquanto as crianças querem brincar, elas querem estudar, elas querem aprofundar o conhecimento sobre temas muito diversos, como economia, línguas, cartografia. Então, elas também são mais sensíveis, né? Então, são crianças que vão ter essas habilidades bem estabelecidas antes do previsto. E aí isso acaba chocando as pessoas, porque não entende de onde vem aquela habilidade. Você sabe que você falando agora me veio uma situação assim na cabeça, porque tem algumas pessoas que relacionam também, por exemplo, pessoas autistas, pessoas com autismo, também que podem ser também superdotadas, porque tem algumas características, como você foi citando, às vezes, concentração em alguma coisa, foco em alguma coisa, e aí pode sim, às vezes, confundir, não pode? Pode, Thiago. Geralmente, nós temos no Brasil um número bem pífio de superdotados identificados. Hoje, um número por volta de 25 mil no Brasil inteiro cadastrado no MEC, sendo que era para a gente ter hoje 2.300.000 cadastrados. Geralmente, essa identificação ocorre porque a superdotação ela acaba sendo confundida com outros transtornos, né? Como o próprio TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TOD e também o autismo ali do nível de suporte 1. E como elas são pessoas com habilidades superiores, assim, mais inteligentes, elas acabam se distanciando. Aí vai ter uma dificuldade de interação social. Ou seja, uma criança que tem um interesse por petróleo aos 5 anos, ela não vai fazer amizade facilmente com aquela criança que fica brincando de amarelinha, fazendo bolinha, que está se divertindo de uma forma mais simbólica. Então ela é muito mais concreta. Isso vai atrapalhar a interação social. E como a superdotação ainda é difundida com muitos mitos e preconceitos, geralmente esses sinais aparecem na escola, e é aí que a escola encaminha como suspeita de autismo. E falar de superdotação é isso, quebrar esses paradigmas para a gente conseguir identificar corretamente. E entramos nesse novo aspecto, na verdade, que são das políticas públicas, porque quando a gente fala em escola adaptada, escola que tem a capacidade de ajudar esse aluno, a gente está falando basicamente de escolas privadas, onde tem pedagogos, psicólogos e tudo mais, esse conjunto de pessoas que pode estar ajudando. Só que aí quando a gente parte para a área pública, isso realmente é um desafio muito grande a ser enfrentado também, né, Dan? Então, geralmente a questão da superdotação é um desafio, Thiago, tanto na rede pública quanto privada.
E, pasme você, geralmente a rede pública atende melhor, porque já tem um histórico de inclusão escolar mais eficiente. E aí todos os suportes necessários, né? Óbvio que nenhuma das duas redes tem. Mas a rede pública ela tem um sistema mais estabelecido de inclusão. Então, a pessoa superdotada ela é pública de educação especial, ela tem direito, sim, às atividades adaptadas, a um plano educacional individualizado, a um atendimento educacional especializado. Mas, de novo, em função do preconceito, as pessoas acreditam que, como elas sabem tudo, aprendem tudo, não precisa de nenhum suporte. Quando, na verdade, é o contrário. Qualquer pessoa que esteja acima da média de inteligência, acima da média de alguma habilidade, vai precisar de um suporte como aquela outra pessoa que está abaixo da média. Geralmente, a dificuldade de entender o suporte está em função desse mito da perfeição, que o superdotado se dá sozinho, vai aprender tudo sozinho, não precisa de suporte. Essa é a grande questão. Eu vou te perguntar uma coisa, Dan, com relação a essas pessoas. Eu falei antes que talvez que a gente ia falar sobre crianças, mas eu acho que inclui todo mundo, na verdade, porque a gente tem a sensação de que eles se autocobram demais, se exigem demais. Isso talvez possa ser prejudicial para a vida dessas pessoas, não é? Sim, a autocobrança, a autocrítica, o perfeccionismo é um traço de personalidade muito comum na superdotação. E geralmente, se você tem um perfeccionismo negativo, uma autocobrança exacerbada, uma autocrítica depreciativa, você vai ter problemas em todas as áreas ali da sua interação, tanto familiar, escolar ou profissional. E como as crianças crescem, né, ou seja, os superdotados vão virar adultos, jovens, nós temos aí milhões de adultos não identificados, provavelmente, de fato vai trazer prejuízo. Então, quanto mais cedo ocorrer a identificação, melhor você trabalha com as habilidades e potências que ela já tem, mas também com as dificuldades. Geralmente, as dificuldades estão associadas às questões emocionais, são muito mais intensas, uma baixa tolerância à frustração, aí acaba fragilizando, ou seja, você tem um QI intelectual muito elevado, mas você tem algumas dificuldades ali, geralmente em função da inteligência emocional. E é aí que entra de novo o preconceito, o mito de achar que todo mundo precisa ser perfeito, quando na verdade essa criança precisa do suporte, inclusive dos pais, né, da escola, para entender todas as suas habilidades, entender as fragilidades. E uma das principais fragilidades do superdotado, de fato, é a questão emocional. Dan, vou preciso te perguntar sobre como as famílias reagem a tudo isso, né? Porque até quando a gente tem o diagnóstico de autismo, quando a gente tem o diagnóstico de TDAH, para a família sempre é um choque e tudo mais. Mas aí quando a gente fala em superdotação, altas habilidades, as pessoas podem pensar assim, não, mas essas famílias vão ser muito mais tranquilas, porque essa criança é muito mais voltada ao estudo, quer saber muito mais, mas é um desafio também para essas famílias, porque essa criança, esse jovem e tudo mais, ele precisa de atenção de uma forma diferente. E eu queria que se falasse sobre essas recomendações para as famílias, para quem convive com essas pessoas. Exatamente, isso é mais um mito. As famílias que têm as crianças superdotadas identificadas em casa, elas sofrem tanto quanto as outras que têm crianças com deficiências, né, ou autismo, ou qualquer um outro transtorno, porque as demandas de intervenção, tanto psicopedagógicas, psicológicas, escolares, são demais. E aí, de novo, como a sociedade não conhece, a sociedade tem uma visão muito mitológica do superdotado, daquele gênio que vai mudando as coisas, aí fica mais difícil. Geralmente as famílias acabam se distanciando, porque existe também a velha história das pessoas ficarem se comparando tão todos, mas meu filho também é inteligente. Tudo bem, seu filho pode ser inteligente, mas não tem as habilidades ali acima da média. E aí é vítima de preconceito dos professores que desconhecem o tema, da classe médica, da própria família distante, ou então muitos acabam expondo essa criança em demasia, que a longo prazo vão trazer danos irreversíveis, né? Então nós temos superdotados famosos, por exemplo, que complicou-se ali na vida adulta em função da exposição desnecessária. A Débora Blando, cantora, é um exemplo. Então, na verdade, é um mito. Nós, né, as pessoas superdotadas, as famílias,
tem sim uma carga de sofrimento emocional muito grande e, pior, pouco conhecimento divulgado, científico de qualidade, repleto de mitos, e aí ficam muito mais solitários. O sofrimento é muito. Vendo de fora pode parecer, uau, que maravilha, é um prêmio da Mega Sena, mas não. O sofrimento, as necessidades, as demandas de intervenção são tão pesadas quanto. Não dá para comparar, cada um com a sua história, e não é fácil, porque são aquelas crianças que vão querer muitas coisas o tempo todo. Tem pacientes aqui que lê 30, 40 livros por semana. Você imagina o gasto financeiro disso. E aí, se você não tem, ela fica estressada, desorganiza todo o funcionamento da casa. Tem umas questões bem importantes para se pensar. Para a gente finalizar, Dan, eu preciso saber da importância desse dia de hoje, né? Que é o Dia Mundial da Superdotação. Por que é importante falar sobre isso? Esse dia ele existe, né, para comemorar e para divulgar a causa da superdotação, que ainda tem um viés muito lá de Einstein, né, daquela pessoa gênia aí que mudou a história da humanidade. Então, hoje no Brasil, esse dia serve para a gente levantar a questão e trazer de fato o que é a superdotação. Nós caminhamos a passos de formigas na identificação e no atendimento. Nós precisamos melhorar a legislação, precisamos melhorar a política pública, precisamos dar acesso de identificação e diagnóstico a todas as famílias, porque a superdotação ocorre em todas as classes sociais, não existe uma predileção. Óbvio que nas classes mais privilegiadas tem acessos melhores. Então nós precisamos investir políticas públicas, treinamento de professores, treinamento de profissionais da saúde, investir em informação de qualidade e divulgar informação de qualidade, como o seu programa faz o tempo todo e de forma tão exemplar e excelente. Dan, eu queria agradecer mais uma vez a participação, sempre muito bom contar com você aqui compartilhando informações e conteúdo tão importante, né, que pode fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado pelo convite e até mais. Valeu.